Então, a gente encontrou a nossa voluntária por meio de uma amiga, a voluntária é amiga de uma amiga, não é conhecida por nós, e a gente contatou ela pelo WhatsApp, perguntando e explicando para ela também sobre o teste e se ela gostaria de participar. Daí ela aceitou, tudo tranquilo. No dia a gente se encontrou na biblioteca da PUC e a gente alugou uma salinha. Ela parecia bem tranquila, assim, sabe? Ela não falava muito, acho que era mais tímida. E a gente começou o teste perguntando sobre a história de vida dela, para ela contar, assim, brevemente. E ela contou, né, sobre a relação dela com os pais, que era bem agradável, que ela possuía boa relação com eles, mas que ela ficava mais sozinha quando era criança, porque os pais dela trabalhavam das 7 da manhã até as 7 da noite. Mas mesmo assim, ela recebia muito carinho e atenção dos dois. E também ela enfatiza muito a intimidade dela com a mãe, que elas são bem próximas. Depois, né, ela até, quando a gente perguntou se ela tinha irmãos, ela contou que tinha um irmão gêmeo e um irmão mais velho. E esse irmão gêmeo, ela contou que durante a infância ela dividia o tempo livre com ele, né, já que eles ficavam sozinhos. E também estudavam sempre na mesma sala. Eles só se distanciaram agora, né, porque seguiram caminhos diferentes, cada um para um curso diferente na faculdade. E a voluntária, ela cursa psicologia e também ela comentou que não possui relação com a família por parte de mãe, né? Ela comentou mais pro final isso, mas ela disse que não se incomoda com isso, que é tranquilo para ela. E a gente perguntou também se tinha, assim, alguns pontos marcantes que aconteceram nos últimos anos, e ela disse que ela descobriu há um ano 2 doenças autoimunes, que são o hipotireoidismo e retocolite. Mas apesar disso, ela tá tranquila, se sente bem, tá realizando o tratamento e também tomando as devidas medicações que ela precisa, né, pra ficar bem. Oi, agora eu vou explicar como que foi a aplicação do HTP. Bom, a gente iniciou dando o termo de consentimento para ela assinar e depois explicou de novo como que ia funcionar a aplicação do teste e perguntou se ela tinha alguma dúvida e como ela disse que não, a gente foi iniciando o teste. Por conta da gente não ter tanto tempo e nem ela ter tanto tempo, a gente acabou optando por não dar o desenho livre. Então, a gente começou direto com a aplicação da casa. A gente entregou a folha na horizontal e ela fez uma pergunta se precisava ter alguma coisa além da casa. Daí a gente disse que o desenho era por conta dela, que ela deveria fazer o melhor que ela pudesse. Aí ela ficou meio assim, mas continuou desenhando. O desenho da casa durou menos de 3 minutos, foi tipo muito rápido. E o desenho ficou assim. Ficou uma casa bem pequenininha, sem janelas, o que a gente achou bem curioso. Mas enfim. Aí, ok. Aí a gente recolheu o desenho da casa e entregou a folha na vertical para ela desenhar a árvore. Ela acabou não fazendo nenhuma pergunta na árvore e usou a borracha algumas vezes. Daí ela desenhou a árvore assim. Algo que nos chamou bastante atenção foi que as copas são bem fraquinhas. Praticamente não dá pra ver de longe. E daí no desenho da pessoa foi o desenho que ela demorou mais tempo. A gente entregou também a folha na vertical. Ela não mexeu em nenhuma das folhas. Ela deixou a folha como a gente entregou. E o desenho da pessoa ficou assim. Nos chamou bastante atenção os detalhes que ela trouxe pro rosto. E a falta de detalhes, tipo, das pernas, essas coisas assim, nos chamou bastante atenção. Ela usou bastante a borracha. E ela demorou bastante tempo na pessoa. Acho que ela demorou uns 5 minutos na pessoa. Comparado aos outros desenhos, isso foi bastante tempo. Aí, e todas as vezes que ela entregava o desenho, ela ficava em completo silêncio. Ela ficou em silêncio na maioria do tempo da aplicação do teste. O que também nos chamou bastante atenção, ouvindo o relato dos colegas, que diziam que o participante falava bastante, se comunicava e tal. A nossa era bem quietinha, bem tímida, fazia só o que a gente falava pra fazer.
Bom, daí para aplicação do inquérito, a gente acabou optando por permitir que ela escrevesse as respostas, porque a gente notou que ela era muito tímida, que ela falava pouco, então a gente pensou que seria mais confortável para ela mesmo, para ela escrever as respostas. Bom, no inquérito da casa, a gente perguntou do que essa casa era feita, o que essa casa remetia para ela e o que ela achava que essa casa precisava e por quê. Ela respondeu todas as perguntas. Algumas ela respondeu em voz alta, a primeira ela respondeu em voz alta. E depois, na terceira pergunta sobre o que você acha que essa casa precisa e por quê, ela perguntou pra nós se podia ser algo dentro da casa. Se a casa podia precisar de algo dentro dela. Daí eu disse que claro que poderia, e aí ela respondeu. Bom, pra primeira pergunta, ela respondeu tijolo, porque pra mim a casa é onde eu me sinto protegida. Na segunda pergunta, que é o que essa casa te remete, ela perguntou, me remete à minha casa da praia, onde eu passava o verão na infância brincando com os meus amigos da rua. E na terceira pergunta, ela botou sobre o que essa casa precisa, ela botou, acho que ela precisa de pessoas dentro dela. No inquérito da árvore, a gente fez 3 perguntas, que é o que essa árvore te faz lembrar, o que você acha que essa árvore precisa e se você acha que essa árvore já sofreu. Bom, na primeira pergunta, ela perguntou se poderia ser um sentimento ou um lugar e se faz a lembrar o sentir o quê. E a gente disse que ela poderia responder da forma com que ela quisesse. Daí, na terceira pergunta, ela questionou se ela respondesse que sim, se ela deveria justificar a resposta. Daí a gente disse que seria melhor que sim. Daí ela respondeu assim: a primeira pergunta, o que faz essa árvore te lembrar? Me faz pensar em aconchego, ela disse. Aí do que essa árvore precisa? De frutas para produzir. E se você acha que essa árvore sofreu e se ela precisa de ajuda? Daí ela respondeu que sim, que na parte dos galhos finos. A gente achou isso muito interessante. Bom, pro inquérito da pessoa, a gente realizou 3 perguntas, que foi o que essa pessoa tá pensando, o que ela tá sentindo e se ela precisava de alguma coisa. Ela ficou em silêncio praticamente o tempo todo respondendo as perguntas da pessoa, o que nos chamou bastante atenção, porque nas outras, na da árvore e na da casa, ela chegou a fazer uma pergunta pelo menos, nessa ela não fez nenhuma. E aí ela respondeu, o que essa pessoa está pensando? Aí ela botou, está pensando se faz bem para outras, se faz bem para as outras. Aí o que essa pessoa está sentindo, ela respondeu uma palavra só, incerteza. E se você acha que ela precisa de alguma coisa, ela respondeu em voz alta, não. E respondeu na folha, não. Chamou bastante atenção, porque nas outras ela acabou, como dá pra ver aqui, ela botou respostas longas. E na pessoa, ela botou uma palavra só para duas respostas das 2 perguntas. Então isso nos chamou bastante atenção. E é isso.